a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, onde poderão ouvir as maiores dúvidas e angústias vividas pelos pais na primeira pessoa. E sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas a falar sobre os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco Henrique Santos, educador de infância, com um vasto percurso na área da educação, coordenador de vários projetos, diretor pedagógico, docente na Escola Superior de Educação de Lisboa, membro dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono e autor dos livros O Relógio Avariado e O Natal de Cortar a Respiração, livros sobre o sono e o relógio biológico. Obrigado, Henrique, é uma honra recebê-lo neste podcast. A honra é minha, obrigado pelo convite e obrigado também por nos pôr a ouvir e a falar de sono num podcast que eu acho que é fundamental e cada vez mais necessário, por isso obrigado também, Joana, por isso. Obrigada a nós, Henrique. E é mesmo sobre isso, os convidados que nós temos feito participar nestes episódios são da área clínica e importa efetivamente trazer profissionais também da área da educação, porque são igualmente importantes nesta área do sono. Os educadores de infância, os auxiliares, os professores, são quem diariamente nós deixamos os nossos filhos, com quem também nós partilhamos as nossas angústias de sono nas nossas manhãs, e quem também no final do dia nós vamos buscar os nossos filhos, e são pessoas privilegiadas porque a maior parte de vós está presente em momentos de sono, nas sestas. E era por aqui também que eu gostava de lançar uma reflexão. Portanto, os educadores de infância, os professores, são peritos em áreas como o desenvolvimento infantil, como a alimentação, portanto têm conhecimento em várias áreas. O sono é também uma área em que vocês têm um vasto conhecimento para dar resposta a estes pais? Então, voltando um bocadinho atrás naquilo que a Joana estava a dizer, sim, os profissionais de educação, todos eles têm mais do que conhecimento, e eu depois já falaremos um bocadinho, têm quase uma obrigação. E é fundamental que nós, enquanto profissionais, reconheçamos essa necessidade de ter essa obrigação. Mas eu incluiria também, quando a Joana há pouco dizia, os educadores, os assistentes e todas as pessoas que gravitam à volta da escola têm alguma desta obrigação. E eu diria também os pais. E os pais também, porque nós não podemos nunca, não devemos, não temos de separar a competência parental daquilo que é a escola. A escola é uma instituição da comunidade e é para a comunidade, por isso a participação dos pais é também fundamental e é extremamente importante que eles ativem as suas obrigações parentais e que exijam também. E porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, os profissionais de educação de infância ou outros da educação do primeiro ciclo, dos outros ciclos, têm alguns conhecimentos de base da sua formação técnica profissional, mas eu reconheço que o sono não foi ou não é, ainda não é uma das áreas que demora mais tempo na reflexão e na preparação pedagógica. Eu, um bocadinho, tornando quase humorística a abordagem, eu costumo dizer que nós nas escolas, paramos as escolas na semana do dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. Se lançarmos assim para o ar uma pergunta, o que se celebra no dia 16 de outubro, toda a gente sabe dizer que é o Dia Mundial da Alimentação. Nas escolas paramos exatamente, ensinamos as crianças a comer, ensinamos as famílias a comer, e se eu fizer a mesma pergunta sobre qual é o Dia Mundial do Sono, o que eu sinto normalmente é assim uma espécie de um engolir em seco, porque as pessoas não sabem de facto que há um Dia Mundial do Sono e que se deveria dedicar-se algum tempo a refletir esta questão do sono. Porquê? Porque nós sabemos cada vez mais que o sono tem uma influência direta num conjunto de situações de desenvolvimento e de crescimento das crianças e depois
posteriormente comportamento e de atitude das crianças, que são fundamentais. Porquê é que nós dedicamos mais tempo à alimentação, sendo a alimentação uma necessidade básica, do que dedicamos ao sono, sendo também uma necessidade básica? Eu aponto algumas razões. Por um lado, o próprio estudo do sono, ou seja, os estudos que nós temos vindo a desenvolver em termos internacionais e nacionais, muito nacionais também, são relativamente recentes do ponto de vista da produção de conhecimento. Não investigámos durante muito tempo as questões associadas ao desenvolvimento do sono e por isso também não houve esse reflexo na formação dos próprios profissionais. Estamos a falar dos profissionais de educação, mas também nos profissionais clínicos também não há ainda uma informação muito pertinente, muito elevada sobre o sono e sobre, no fundo, sobre todo o desenvolvimento do sono enquanto necessidade básica, enquanto efetiva fonte de aprendizagem ou não. Mas no curso base não tem a formação na área do sono? Não, os educadores de infância e os professores de uma forma geral não têm como base formativa a informação sobre o sono. O que poderá acontecer, e acontece muitas das vezes também com outras temáticas que a educação depois comporta, é quando se fala de sono, fala-se muitas das vezes porque um professor ou um aluno decidiu fazer uma investigação a custa própria, por assim dizer, e que depois vai perceber algumas coisas porque o professor ou aquela disciplina pediu um qualquer trabalho de reflexão ou sobre a alimentação ou sobre o sono ou outra coisa qualquer e depois pode haver uma investigação. Pontualmente, nada que seja organizado no próprio currículo. E isso é o que nos vai levando a desvalorizar esta questão do sono na escola. E por isso eu digo, por um lado, nós somos ou sentimos os efeitos da falta do sono ou de um sono desequilibrado ou desadequado enquanto profissionais, sentimos na escola, não é? Porque podemos depois falar um bocadinho sobre os efeitos da falta de sono, mas na realidade muitas das vezes não temos o know-how, não temos o conhecimento base para agir sobre essa dificuldade evidente. No fundo, eu como educador de infância, como profissional, acabei por eu fazer a minha investigação e procurar as minhas respostas através do meu interesse próprio e tive a sorte também de algumas amizades que ao longo do caminho fui desenvolvendo. Mas mesmo assim, havendo essa pouca formação na área do sono, considera que os educadores promovem bons hábitos de sono nas nossas escolas e creches hoje em dia? Nós temos que perceber o seguinte. Há aqui um contexto histórico e cultural que nós devemos perceber antes de falar desta ideia de a escola promove ou não promove. A rede pública de educação pré-escolar é relativamente recente. Nós, antes do 25 de Abril de 74, não havia uma efetiva rede pública de educação pré-escolar. E foi sendo construída a partir do final dos anos 60, início dos anos 70, e quando as respostas começaram a ser efetivadas em termos nacionais, a resposta da educação pré-escolar foi essencialmente uma resposta socioeducativa, ou seja, quase assistencialista. As mães começaram a trabalhar ou precisavam de ter os filhos em locais próprios para poderem trabalhar e então o que começou a surgir foram centros sociais, centros de apoio à infância, jardins de infância com esse nome, as creches, mas que não tinham ainda, nessa altura, uma organização pedagógica e educativa tal como conhecemos hoje. E daí, e também porque uma parte importante destas respostas começaram a ser essencialmente cooperativas e privadas e só depois passaram a ser públicas, isto fez com que, como era uma resposta assistencialista, o que acabou por acontecer é que se replicavam nas escolas ou nos jardins de infância aquilo que em casa se fazia. E era uma tradição quase, porque
é natural, era uma tradição as crianças dormirem, terem uma cesta diurna ou uma cesta depois do almoço, e então as escolas começaram naturalmente a replicar essa prática. E até as escolas públicas que começam a surgir por essa altura, no final dos anos 60, início dos anos 70, começa a haver essa resposta. E durante muito tempo foi assim. Durante muito tempo nas escolas havia o hábito, sobretudo nas escolas privadas e nas escolas públicas, havia o hábito de as crianças fazerem uma cesta diurna, normalmente de 1 hora, e preparava-se toda uma estrutura com cátares, salas próprias, ou seja, havia todo um conjunto de condições. E eu também, porque quando comecei a trabalhar ainda havia essa prática e senti que foi caindo essa prática nas escolas por onde eu ia passando, que essa prática ia caindo. Hoje, uns anos depois, tentei perceber porque é que de repente, e já lá voltamos, mas porque é que de repente passa a ser quase um ato criminoso fazer cestas na escola, sobretudo na rede pública. O que é que eu consegui identificar? Eu consegui identificar que alguns pelos anos 94, 95, estávamos a viver o período da infecção por SIDA, não é? E de repente o Ministério da Educação faz chegar a todas as escolas da rede pública, e não só os jardins de infância, um documento, uma circular interna, é assim que se chama, em que desaconselhava um conjunto de práticas que eram muito comuns nas escolas e nos jardins de infância. Tocar flautas, picotar, todos nós ainda, os adultos, somos reféns, ou pelo menos experimentámos o picotar e de repente deixámos de ter os picos na escola e as esponjas. Fazer pequenos tratamentos na escola de sangue, então lavar os dentes, escovar os dentes também. Então de repente essa circular que desaconselha os profissionais a terem essas práticas, desaconselha também a que as crianças durmam por causa da transpiração, por causa de toda essa dinâmica e toda essa lógica. E de repente nas escolas públicas começa-se a ouvir, e ouve-se mesmo, não faças isso, não ponhas os meninos a dormir, agora é proibido. E esta mensagem acabou por ir ficando, ir incrustando nas práticas dos profissionais, e de repente temos pessoas em plenos anos 2000 a dizer, é proibido dormir na escola. Nós ainda ouvimos isso de alguns colegas, de alguns professores, é proibido. Eu posso dizer coisas do género, sobre a escovagem que a Joana lembrou e muito bem. Foi de facto desaconselhada, mas atualmente, desde o ano de 2003, se não me falha a memória, nós temos o SOB, que é um projeto que se chama SOB porque é as iniciais de Saúde Oral e Bibliotecas Escolares, que é um projeto que advém do Plano Nacional de Promoção de Saúde Escolar, e esse Plano de Promoção de Saúde Escolar inclusive sugere a escovagem dos dentes no jardim de infância. Há kits que são distribuídos pela Direção-Geral de Saúde para que essa escovagem seja feita. Disseminado pelas nossas escolas. Porquê? Porque nós continuamos a ter ainda muitas pessoas que acham que é proibido escovar os dentes na escola, portanto, tal como é proibido dormir. O Henrique falou aqui desta questão das cestas, é também um tema muito, muito sensível. A Sociedade Portuguesa de Pediatria sugere que a cesta seja promovida até por volta dos 5 anos de idade para as crianças que assim o necessitam, mas parece que há como que uma injustiça na promoção também do sono das escolas públicas para as escolas privadas. Nas escolas públicas parece que se deixa de haver esta promoção mais cedo. Em muitas escolas privadas, até aos 4, 5 anos, este momento é promovido. Será justo para as nossas crianças, uma vez que sabemos que o sono é fundamental para um desenvolvimento saudável? Não é justo, nem se justifica de forma nenhuma. Apesar de, e é quase uma coincidência, no sábado estive a dar formação a colegas educadores, a maior parte da turma de formação eram educadores das escolas privadas, e quase por coincidência tivemos a oportunidade de falar sobre hábitos de sono,
não era o tema, mas acabámos por conversar um bocadinho e algumas das colegas me disseram coisas deste tipo. Eu estou numa escola privada, mas agora fui proibida pelo meu diretor de fazer cestas diurnas com os alunos. E eu, então, mas porquê? É porque a inspeção do Ministério da Segurança Social foi lá e diz que nós não podemos usar as nossas horas letivas para o sono das crianças, porque nós estamos a trabalhar pedagogicamente, então elas não podem dormir na nossa hora letiva. Falamos de crianças de 3, 4 anos. 3, 4 anos. 3, 4 anos. Ou seja, quando eu ouço isto num colega, num educador de infância, a trabalhar numa instituição privada, eu fico extremamente preocupado, porque se isto de facto corresponder à verdade, se nós temos inspeções, quer do Ministério da Educação ou do Ministério da Segurança Social, a dizer que o tempo de sesta ou o tempo de sono na escola, por corresponder ao tempo letivo do professor, não pode ser feito, então isto é extremamente perigoso. Isto já é o Estado a discriminar aquilo que deveria apoiar, não é? E isto preocupa-me, não sei se será completamente verdade nestes termos, mas devo-lhe dizer que é a minha nova e próxima atividade investigativa. O Henrique fala aí de uma questão, é importante o tempo letivo, mas é importante que as nossas crianças estejam disponíveis para estarem bem nesse tempo letivo. Foi uma questão que o Henrique falou há pouco, dos efeitos da privação de sono. É por aí. Nós temos que, eu penso que é importante compreendermos, eu penso que este podcast vai trazer essa oportunidade ao longo de muito tempo e de muitas vezes, mas nós vamos ter que perceber o seguinte, antes de tudo o resto. Segundo as organizações mundiais e internacionais que refletem sobre o sono e sobre a necessidade do sono e sobre a organização e a arquitetura do sono, há um conjunto de indicadores que já podemos evidenciar. E uma das coisas que a World Sleep Association faz é tentar mostrar, através de gráficos e tabelas muito simples, mostra-nos um bocadinho os intervalos médios aconselhados em cada nível etário das crianças, dos jovens, dos adultos e dos séniores. E o que nós sabemos hoje em dia é que crianças entre o momento em que nascem e os 10 anos têm necessidades de facto, e quando nós falamos de necessidades não é uma necessidade que corresponde a uma necessidade das famílias ou da sociedade, não, é uma necessidade intrínseca ao seu desenvolvimento. Nós sabemos hoje que só durante o sono infantil é que nós produzimos um conjunto de hormonas que nos são fundamentais para o equilíbrio a médio e longo prazo de um conjunto de outros processos constitutivos da nossa natureza humana. Nós sabemos que é exatamente através do sono e dos seus ciclos internos que se regulam um conjunto de competências, como sejam a aprendizagem, a sistematização do conhecimento, só se faz durante a concentração. Isto só se faz através do sono. E por isso nós sabemos que é fundamental dormirmos e dormirmos bem, porque há o dormir e há o dormir bem. E o que acontece é que nós sabemos que as crianças até aos 10 anos, de uma forma global, em média, com médias a decrescerem do 0 até aos 10 anos, mas em média uma criança com 10 anos precisa dormir para poder rever-se neste sono saudável e adequado, uma média de 10 horas diárias e de preferência um sono noturno. Ora, isso é tecnicamente impossível, é socialmente impossível. E o que a Sociedade de Pediatria nos veio trazer, e muito bem, foi exatamente dizer-nos que, apesar do sono noturno ser o fundamental, no caso das crianças também sabemos que uma sesta poderá compensar alguns processos e déficits que não acontecem durante o sono noturno. E daí o aconselhamento por parte da Sociedade de Pediatria de dizer-nos que sim, a sesta é fundamental. E tem um documento que eu até aconselho a consulta, que vale a pena ler por todos os profissionais, sejam de saúde ou sejam de educação. E também na sequência desse próprio documento, houve no Parlamento, na Assembleia da República, houve também propostas de partidos políticos, neste caso da oposição, que apresentaram a proposta de a escola, o Ministério da Educação, acabar por integrar este modelo e este espaço para o sono. Eu posso dizer o seguinte, a legislação que regula a estrutura e a constituição e a construção de escolas é de 1997, são os despachos
despachos 256 e 258 e 268 de 97, definem claramente quais são os passos, quais são os materiais. E nesses despachos já existem as referências ao espaço de repouso e ao espaço de sono. Por isso não há novidade aqui. Desde 97 a nossa lei já implica... E as nossas escolas cumprem essas indicações? Se quer que eu lhe diga, não as conheço todas, mas conheço uma parte importante. Se quer que eu lhe diga, não. Não. Porquê? Porque também não há um peso social, ou seja, não há uma exigência. Vamos imaginar esta situação concreta. Temos uma escola que vai ser construída aqui em Lisboa, há um conjunto de engenheiros, há um conjunto de arquitetos e há um conjunto de técnicos, de camarários que vão olhar para a lei, para o que está definido na lei, e leem algures que é preciso um espaço de repouso. E pensam assim, olha, esta sala é grande, se pusermos aqui um store que possa, de certa forma, funcionar como blackout, acaba por estar aqui uma boa sala para fazer o sono. Só que estão a esquecer que esta sala é a sala de refeições, é a sala de café, é a sala de atendimento aos pais, é a sala... Ou seja, o que vai acontecer é que aquela sala multifuncional vai ser para tudo, menos para o sono. Como também não temos uns professores e como também não temos os educadores e assistentes operacionais preocupados com esta necessidade, e também não temos os pais, volto ao início, preocupados, acaba por ser uma sala multifuncional que, no fundo, cumpre as indicações legais, mas que de facto não vai ter esse serviço. Voltando só um bocadinho atrás sobre a questão das cestas. Tal como eu dizia há pouco, a World Sleep Association define, por exemplo, para o intervalo de crianças entre os 3 e os 5 anos, que é, por exemplo, o pré-escolar, define um intervalo médio de 16 horas, até ao máximo 16 horas, das 9 às 16 horas, sendo que seria ali no meio o aconselhável. Ora, se nós olharmos para as práticas diárias de uma família normal, o que vai acontecer é que estas crianças vão estar em déficit naturalmente se dormirem as tais 8 horas que o adulto também costuma dormir, se dormir bem. Por isso, nós temos que na escola ter consciência que estas 8 horas não chegam. E a Sociedade Portuguesa de Pediatria vem-nos dizer a cesta noturna pode compensar de facto, a cesta diurna, desculpem, pode compensar de facto esta falta de tempo de sono noturno. E nós devíamos ter quase que essa obrigação enquanto sociedade. Porquê? Porque depois vamos ter os efeitos da falta de sono. É isso mesmo. E pela sua prática de muitos anos, quais são os efeitos? O que é esperado de uma criança que está privada de sono em âmbito de escola? O que é esperado é o que de facto acontece, ou seja, o que é esperado são... primeiro, começo por falar de uma coisa que eu penso que é importante, que às vezes os pais e as famílias em geral, e mesmo os professores, não têm esta noção, que é, nas crianças há aquilo que as investigações chamam o sono paradoxal. O que é o sono paradoxal? A falta de sono nas crianças faz ativar um conjunto de processos internos que faz com que as crianças, em vez de, como acontece com o adulto, que fica prostrado, que os músculos desligam e que quase caímos, nas crianças é exatamente o contrário. A falta deste espaço de sono vai fazer com que ela fique mais alerta, como se tivesse tomado cafés ou tivesse tomado vários cafés. Mais agitado. Então ela vai ficar mais agitado e vai, no fundo, combater o próprio sono que está a sentir. Isto vai levar a que não só fique agitado intrinsecamente, ou seja, ele próprio, o seu corpo, o coração vai bater mais, vai disparar, vai transpirar, vai ter um conjunto enorme de respostas orgânicas normais, mas também esta exaltação vai acabar por deixá-lo mais conflituoso, vai deixá-lo mais birrento, para os pais, mais irritável e também disponível para as atividades da parte da tarde? Menos disponível para as atividades e muito menos disponível para aprender as atividades. Ou seja, mesmo que de uma forma obrigada esteja a fazer qualquer coisa, é como se tivesse assim uma espécie de desligamento em termos da tarefa que está a desenvolver. Fala quase de forma mecânica sem estar a recolher nada dessa mesma aprendizagem. Isto são tudo efeitos da falta de sono. E eu dou-lhe este exemplo.
Sempre fui um defensor do sono. Eu conto esta história que eu acho que é interessante porque todos nós a reconhecemos. Eu, quando comecei a trabalhar no jardim de infância, comecei a observar um comportamento das crianças, normalmente depois do almoço, a que eu chamo normalmente o picar milho. Eu brinco muito com os miúdos. Nós sabemos o que é o picar milho, não é? O picar milho é aquele movimento em que a galinha pica o milho. E o que é o picar milho nas crianças? O tónus muscular numa pessoa com sono começa da cabeça para os pés e vai diminuindo, e então o pescoço os músculos do pescoço perdem força e a nossa cabeça tende a cair, não é? Então os miúdos passam o tempo todo a deixar cair a cabeça, então aquele movimento do picar milho. Então eu brinco muito com eles, quando lhes digo, vocês já estão a picar milho, eles até já sabem que estão de facto a precisar desse momento de sono. E por isso, desde o início da minha atividade, sempre encontrei rotinas, nomeadamente à tarde, depois da escovagem de dentes, que eu sempre mantive, mas não é disso que estamos a falar, mas sempre temos uma rotina que eu chamo-lhe a rotina de relaxamento. E essa rotina de relaxamento ou de sono, considera que foi sempre bem vista e apoiada pelos seus pares? Claro que não, claro que não. Durante toda a minha vida profissional enquanto educador, que já tem algumas décadas, eu posso dizer que já muitas vezes fui... não diria maltratado, porque os professores não se maltratam, como nós sabemos, ninguém se maltrata, mas em alguns momentos já fui vividamente desaconselhado a ter aquelas práticas. Já tive alguns colegas, por exemplo, recordo uma história que uma colega com quem eu trabalhava na mesma escola, um dos alunos dela ficou à espera dela na minha sala no pós-almoço, e ela entrou-me pela sala dentro aos gritos a dizer: os meus meninos não dormem, e pegou nas mãos dos meninos dela que estavam ali naquela sala e levou-os quase de uma forma violenta. Este tipo de reação era muito comum, porque ainda estava muito, e ainda está muito presente nesta ideia da proibição de dormir. Nós não nos interrogamos porque é que houve esta proibição e não nos interrogamos porque é que fazemos sempre isto desta forma. É um facto. Mas não há proibição nenhuma. Houve em momentos, como eu disse, em algures um aconselhamento, porque havia um contexto e uma situação concreta, e depois nós acabámos por importar isso. Também me falava, e eu acabei por não responder, qual é a diferença entre a escola pública e a escola privada. Na realidade, esta circular ou este ofício interno chegou mais depressa aos professores nas escolas públicas do que aos professores nas escolas privadas. E nas escolas privadas não teve o mesmo eco que teve nas escolas públicas. E por isso é que ainda hoje continuamos a sentir uma grande diferença. Mas como lhe dizia também há pouco, se há colegas agora nas escolas privadas que me dizem que estão a ser inspecionados e há esta inspeção a dizer-lhes que eles não podem deixar os meninos dormir em horário letivo, isto para mim ainda é mais preocupante. Não confirmo neste momento se isto de facto é verdade ou não, mas é preocupante. Agora, porque é que nós devemos de facto apostar neste tipo de rotinas? Voltando um bocadinho atrás, estava eu a falar das rotinas. As rotinas que eu normalmente mantenho no jardim de infância não são rotinas, ou seja, é uma rotina que não é sempre a mesma coisa. Não vamos dormir. Eu até lhe posso dizer que a maior parte dos alunos, das crianças, quando os pais chegam e os vão buscar, não dizem, estivemos a dormir. Não, estivemos na nossa sessão de relaxamento, ou estivemos a fazer o jogo dos carrinhos, ou estivemos a fazer meditação, ou estivemos a fazer yoga, ou estivemos a ouvir uma história, ou estivemos a ouvir música. Ou seja, dentro desta rotina há um conjunto de estratégias que podem potenciar o sono, e como ele é natural nas crianças, eles começam facilmente a adormecer. Muitas das vezes falam-me, mas que condições tens? Normalmente no início do ano peço um colchão de yoga. Todos os alunos têm um colchão de yoga que são fáceis de arrumar, eles conhecem-nos, e depois do almoço, depois de escovarem os dentes, normalmente eles sabem que há aquele momento em que vamos precisar dos colchões de yoga. Tiram os sapatos, normalmente levam os colchões de yoga, espalham-se pela sala e começa a atividade, que pode ser massagens na cabeça, massagens nos pés, ou seja, há uma variedade enorme de estratégias, e acabam por adormecer
porque se sentem confortáveis naquele espaço. E alguns dormem meia hora, outros dormem uma hora, outros não dormem, não têm necessariamente... que eles estão mais disponíveis após isso este é uma momento. evidência, isso é uma evidência que depois eu e o Miguel é médico especialista e calhou cruzarmos-nos. Ele estava como encarregado de educação numa das escolas onde eu estava como educador e ele uma vez passou pela minha sala e percebeu que os miúdos estavam todos deitados no chão e bateu à porta e perguntou-me: desculpe, educador, eles dormem todos os dias? Eu, sim, sempre. E ele disse: eu sou médico especialista do sono, tenho andado há anos a tentar convencer os profissionais da importância. Pronto, e a partir daí começou assim uma caminhada muito engraçada que nos levou já a 2 livros, mas sobretudo levou-me a mim, e eu costumo dizer-lhe que ganhei muito mais do que ele, porque eu andei muitos anos a fazer, a manter a minha prática, a lutar por ela, a combater muitas das vezes mesmo, a combater de uma forma empírica, ou seja, eu sentia, eu vi-os a picar milho e depois gostava-me, picando eles tanto milho, que nós não pudéssemos ou não devêssemos fazer alguma coisa. E com ele, com o Miguel, com este contacto, eu fui aprender muitas coisas que me são úteis neste momento. Fui perceber exatamente os mecanismos do sono, fui perceber o que é que há de facto a ganhar, e com ele fiz uma coisa logo no primeiro ano que nos conhecemos, que foi, fizemos uma espécie de um estudo de investigação sobre o meu grupo de crianças naquele ano, em comparação com um grupo que não tinha estes hábitos de sono. E posso lhe dizer, apesar de não ser um estudo que se possa generalizar, porque tinha ali alguns problemas científicos ainda metodológicos que poderiam ser resolvidos no futuro, mas de uma forma básica eu posso lhe dizer que as crianças que apresentavam a cesta regular diurna tinham menos acidentes na escola, tinham menos faltas por doença, e os relatos dos pais, que também convidámos os pais a participar no estudo, diziam coisas como: estão muito mais disponíveis quando chegam a casa, já não faço fitas com ele para ele ir tomar banho ou para ir comer, normalmente não vai a dormir no carro na viagem para casa e podemos conversar sobre o dia-a-dia dele, e isto vai fazendo com que eu também perceba o que é que ele fez. Ou seja, só houve ganhos numa amostra muito curta. Mas os pais, há muitos pais que manifestam: o meu filho claramente tem necessidade, vai passar agora para a sala dos 4 anos, mas já me informaram que na sala dos 4 anos não vai haver festa. Os pais têm algo em que se podem agarrar, algum documento para conseguir na escola onde estão fazer acontecer alguma mudança? Eu há pouco referi, há de facto, em termos da Assembleia da República, há um documento de um partido da oposição, que foi uma pergunta ao Governo sobre o que é que o Governo, neste caso o Ministério da Educação, estaria a fazer sobre a cesta. E da resposta veio depois um outro documento, que é uma recomendação da Assembleia da República para o Ministério da Educação integrar, sobretudo no pré-escolar, este período. Que é recente esse documento. É recente, é de 2015, se não me engano. E por isso este documento é um documento que já pode servir de base. Temos também o próprio documento da Sociedade de Pediatria Portuguesa, que é fundamental e é bem explícito, é muito claro sobre a necessidade. E depois, eu costumo dizer que temos a lei que até já nos protege, uma lei de 97 que diz que as escolas devem ter espaços escolares adequados para a cesta, para o repouso, é porque desde sempre reconhecemos essa necessidade. Por isso as condições estão criadas. E eu diria que muitas das vezes é sempre uma questão de disponibilidade das próprias pessoas, e esta disponibilidade passa muito por 2 coisas: por um lado conhecimento, mas por outro lado a cultura. Eu comecei por dizer que nós temos uma cultura alimentar por defeito, não é? Todos nós sabemos que o Dia Mundial da Alimentação se celebra no dia 16 de outubro e não sabemos quando é que se celebra o Dia Mundial do Sono. Por isso será importante também nós, docentes, começarmos a valorizar, enquanto pessoas, mas também enquanto profissionais, valorizarmos esta perspectiva de valorizar o sono, os hábitos de sono, a higiene do sono, e isto é fundamental. Agora, o que é que um pai pode fazer?
da mesma forma que se bate contra o aumento do valor da propina numa escola privada, ou contra o tipo de vestuário, ou contra o tipo de trabalho pedagógico que é feito, faz manifestações, forma associações de pais, os pais também, eu comecei por dizer isso, não é? Os pais também têm esse dever de exigir e mais uma vez, esta exigência passará por conhecimento e cultura. O conhecimento da importância de facto do sono e a cultura de promover este espaço de descanso e de sono, que não tem outro nome. E prevê mudanças nos próximos anos. Como é que idealizava uma escola amiga do sono? Olha, eu vou dizer-lhe o seguinte, eu tenho uma experiência já com alguns anos, porque sempre, como estava a dizer há pouco, sempre foi uma prática que fez parte das minhas rotinas pedagógicas enquanto educador em todas as escolas. Trabalhei em escolas privadas, em escolas cooperativas e no setor público, na rede pública, e sempre mantive, sempre levei muito na cabeça, passando a expressão, até de colegas e não só, por acaso nunca de nenhuma inspeção. Inclusive eu tive ainda no cooperativo, fui inspecionado numa inspeção corrente e coincidentemente a inspetora que visitou as instalações no momento em que estávamos nesta pausa de relaxamento e ela não me disse nada na altura, já foi há uns anos, mas não me disse nada e pelo contrário até de certa forma aplaudiu aquela dinâmica, também talvez no momento em que ela entrou, em que ainda estávamos a iniciar a atividade e tudo isso, não sei, não consigo dizer, mas há coisas que eu hoje posso dizer-lhe. Eu estou há alguns anos no mesmo agrupamento de escolas da rede pública. Quando lá cheguei, estamos a falar de 14 salas de jardim de infância, quando lá cheguei, os 14 educadores que estavam nas diversas salas não tinham o hábito, muito pelo contrário, eram daqueles que me diziam que numa sala minha não dormem, por isso vou levar daqui os meninos e quase à força, e hoje em dia, foram uns anos depois, mas posso dizer que quase metade das salas do jardim de infâncias daquele agrupamento de escolas já apresentam respostas de rotinas de relaxamento, ou seja, pelo menos metade daqueles colegas já perceberam que é de facto fazer alguma coisa em relação a isso, e talvez com o modelo que acabavam por ver, perceberam que é fácil e é simples fazer. Hoje em dia dá-me algum gozo entrar em algumas salas daquele agrupamento e ver o monte de colchões de yoga num cantinho e saber que já é uma prática corrente esta na rede pública. Por isso eu sinto que há mudanças, mas eu acho que estas mudanças surgem mais da sociedade do que da escola e por isso o papel fundamental dos pais, das famílias, ao informar-se, ao exigirem, ao conversarem com a escola, e quando eu digo conversarem com a escola é conversarem de uma forma organizada, seja com os professores, seja através das associações de pais, porque temos primeiro que perceber que é fundamental este registro de sono e depois lutar por ele. Obrigada, Henrique. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivesse de dar um conselho a futuros ou recentes pais, qual seria o seu melhor conselho sobre sono? A primeira coisa que eu penso que é importante para todos nós é sabermos mais sobre o sono. Independentemente de sermos pais, sermos professores, sabermos mais sobre o mecanismo do sono. Por isso o meu conselho seria leiam coisas sobre o sono, leiam autores. Nós em Portugal temos diversas publicações sobre sono, já com muita informação pertinente, e a primeira sugestão que eu daria era ler sobre o sono, porque é a primeira forma de nós nos classificarmos para poder defender aquilo em que acreditamos, não é? Quando sabemos. E o segundo conselho que eu daria, ou uma sugestão, não será um conselho, mas uma sugestão que eu daria é que com
e agora dirigindo mais a pais ou recém-pais ou de pais de primeira caminhada, eu diria o seguinte, é criar de facto rotinas de sono. Nós temos o hábito de levar as crianças para a mesa para almoçar a uma determinada hora, mesmo que a criança tenha acabado de comer 5 minutos antes e não tenha fome, ou mesmo que a criança meia hora antes tenha bebido meio litro de água e tenha o estômago tão inchado que não cabe lá nada mais dentro, mas obrigamos-los a comer porque é a hora de comer, ou é a hora do lanche, ou é a hora do jantar. Então se calhar é importante também percebermos que o sono também precisa deste registro quase de obrigação. O sono, tal como a alimentação, e eu comparo o sono com a alimentação porque é o mais fácil de comparar, não é? Mas o sono, tal como a alimentação, também pode ter rotinas muito específicas e metódicas e obrigatórias. E o que eu normalmente aconselho mesmo aos pais que normalmente chegam ao jardim de infância, eu tenho muitos pais que me dizem assim, o meu filho tem 6 anos, já não precisa dormir, para o ano vai para a escola. E eu digo-lhes assim, claro, são normalmente os que primeiro caem naquelas rotinas da tarde, mas pronto. Então o que eu aconselho é criar rotinas muito, muito claras e muito definidas de sono, logo a partir dos primeiros dias e uma coisa que nós também fazemos todos, resistir um bocadinho ao choro. Todos nós somos muito chorões durante a vida toda e à mínima coisa choramos por qualquer coisa, os nossos bebés também. E os pais cada vez estão menos resistentes ao choro. Ele está a chorar, eu vou lá fazer. O choro faz-nos bem, o choro ajuda-nos a crescer, não é? Ninguém aprende a andar sem cair primeiro e então nós choramos exatamente porque aprendemos alguma coisa quando caímos e por isso resistir um bocadinho é esta lógica de substituir o sono por um carinho, ou por um beijinho, ou por estar perto. Então, criar rotinas acho que é o fundamental. Muito obrigada, Henrique. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com um convidado especial que vem falar-nos sobre a sua realidade de privação de sono nos primeiros meses do seu filho. Pais que dormem mal, não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Até lá. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Só grandes músicas.